O Antigo Testamento é e sempre foi um desafio para os cristãos. É difícil a gente conseguir entender algumas coisas. Às vezes você abre ali a Bíblia, dependendo do livro, e você olha e fala qual que é a aplicação de Deus na minha vida a partir desse texto. E se pega perguntando por que eu deveria estar lendo isso, o que isso tem a ver com a minha vida. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você um segredo que vai fazer você entender e aplicar o Antigo Testamento na sua vida. Sem isso, você não consegue sequer compreender as coisas, a maneira como o Antigo Testamento funciona. Eu sou o Zé e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura, relacionamento e fé a partir de uma perspectiva cristã, a vida cristã na prática. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do Antigo Testamento e o quanto tem a ver com esse assunto que a gente fala aqui no canal. Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia, a gente pega as Escrituras e toma ela como se ela fosse uma bula de remédio. Em que sentido? Você vai abrir lá, vai falar, nossa, o que Deus pode me ajudar aqui hoje? Eu estou com um problema assim, um problema assado, e eu quero saber. Assim como você pega um remédio numa prateleira de uma farmácia, falando assim, ó, você chega para o farmacêutico e fala, eu estou com dor de cabeça hoje, qual remédio você tem aí para isso? E no outro dia você fala, estou com dor de estômago, qual remédio que você tem para isso? Ele vai lá e dá um remédio diferente a cada dia. E você pega ali a bula e olha, esse remédio é para isso, eu tenho que tomar esse remédio tantas vezes e tal. E esse é um problema de quando você olha para as escrituras dessa forma. A Bíblia não foi feita para ser lida como uma bula de remédio ou como um livro assim que vai simplesmente te ajudar para cada problema. Para problema tal, você deve abrir aqui. Não que a Bíblia não tenha as suas posições práticas. A Bíblia tem sim a sua vida prática, a maneira como ela te direciona para solucionar sim problemas. Mas, especialmente o Antigo Testamento, e aqui a gente está falando de todos ali os livros que a gente tem lá no Antigo Testamento, eles não servem para você lidar com a Bíblia dessa forma. E o segredo da gente entender o Antigo Testamento é a gente entender que o povo judeu é um povo escolhido por Deus e a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, ela está ali para mostrar a história desse povo. E esse povo do Antigo Testamento se torna o povo de Deus a partir da ação de Deus, a partir ali desde Abraão até os profetas. A gente vai passando pelo Antigo Testamento e vendo Deus agindo na história, separando um povo para que pudesse vir o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. E o Novo Testamento vai falar que quando temos uma fé em Jesus, quando somos inseridos na Igreja de Cristo, quando estamos em Cristo, nós nos tornamos povo de Deus. Ou seja, essa história bíblica que se passa ali no Antigo Testamento, ela deve ser olhada por nós como a nossa própria história, a história da nossa família. Tem uma situação que eu vivi fora do país, nos Estados Unidos, olhando para uma pessoa que estava no processo ali de pegar a cidadania americana. E foi muito curioso ver que a pessoa, ela estava olhando as coisas, a história, a partir do contexto americano. A pessoa era brasileira, assim como eu sou, assim como talvez você seja, e ela olhou ali para os Estados Unidos e falou assim, eu estou me tornando um cidadão, uma cidadã americana. E agora eu faço parte dessa história. E foi curioso porque essa pessoa ela conhecia mais do que os próprios americanos sobre a história dos Estados Unidos, sobre as coisas que os Estados Unidos defende, assim, os valores, a Constituição e várias coisas que eles discutem lá. E aí foi curioso olhar e falar assim, nossa, essa pessoa realmente está se tornando americana, porque ela via o contexto ali das guerras, das coisas que os Estados Unidos passou, como se fosse o contexto da sua própria história. Porque era o que estava acontecendo ali, ela estava se tornando uma cidadã americana e os filhos daquela pessoa, quando ela fosse ter, seriam americanos, enfim, toda uma história que iria começar ali, mas que para aquela pessoa começava ali, mas que já
existia antes. A mesma coisa acontece com a gente. Quando você tem uma fé em Cristo, você se torna parte de um povo, não só parte, de uma religião. A maneira como o próprio Novo Testamento vai falar é que quando a gente, entra pela fé no reino de Deus, nos tornamos parte desse povo que já existia antes de nós, que já tem toda uma história. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3. Ele fala assim, ó, no versículo 29. E agora que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então, quando você e eu passamos a ter fé em Cristo Jesus, nosso nossa história se une com a história do povo de Deus. O segredo para a gente conseguir entender e aplicar o Antigo Testamento começa por aí. Sem isso, a gente não consegue entender o porquê que a gente deveria estar lendo aquelas coisas, estar vivendo, porque vão ter vários capítulos, sei lá, de Levítico, de Josué, de Juízes, de Crônicas, de Isaías, ou outros que vão mostrar, assim, contextos que você talvez olhe e fale: não, isso daqui não tem a ver comigo, o que que isso tem a ver com a minha vida hoje? E o primeiro passo para você entender isso, entender o Antigo Testamento de verdade, é você se colocar nessa história. É você olhar e falar assim: ó, esse povo que saiu do Egito como escravo, que era escravo e que foi liberto, é o meu povo. Os meus antepassados foram escravos no Egito e foram libertos. E a partir daí você vai olhar para as coisas como Deus quer que você olhe, quer que você entenda. Jesus, quando ele te convida a seguir a ele, ele te convida a olhar para toda a história que Deus preparou desde a antiguidade, desde quando o ser humano caiu em pecado, para um plano de salvação. E esse plano de salvação envolve a história de um povo, envolve a história do povo judeu que tem o seu ápice no próprio Cristo, e o próprio Cristo vai abrigar pessoas de todas as nações para esse povo, o povo de Deus. Então, o segundo ponto aí importante da gente entender, que tem a ver com esse primeiro, é: o Antigo Testamento é o nosso livro, não é o livro dos judeus. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Jesus, os apóstolos no geral, vão mostrar que as próprias escrituras, né, no começo da caminhada cristã ali, dos primeiros cristãos, era o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é escrito não para substituir o Antigo, mas para complementar, para mostrar que o Antigo já falava sobre Jesus, já falava sobre esse povo de Deus que está vindo de um planejamento de Deus desde quando Adão e Eva pecaram ali. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado nessa possibilidade de salvar a nós através de um povo que é mérito do próprio Deus, que o próprio Deus separou e que ele inclui outras pessoas, né? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem que entender que eles estão mostrando não uma substituição daquilo que vem do Antigo Testamento, mas uma complementação daquilo a partir de Cristo, uma interpretação não necessariamente nova, porque Jesus vai falar que essa é a interpretação verdadeira, mas que demonstra que a postura de Deus, o desejo de Deus, sempre foi de salvar um povo, de salvar todas as nações a partir de Abraão. Todas as nações ali, quando tem a promessa, a aliança de Deus com Abraão, demonstra que todas as nações iriam ser abençoadas pelo descendente de Abraão, e esse descendente é o próprio Cristo, e o apóstolo Paulo vai mostrar isso lá em Romanos. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, a gente tem que entender a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e como a palavra de Deus se aplica em nossas vidas. Por que eu estou falando isso, né? Eu dei o exemplo da bula de remédio no começo do vídeo.
E essa questão é muito importante da gente parar para pensar, principalmente aqui que a gente reflete muito sobre ética cristã, sobre postura, sobre vida cristã na prática, onde existem coisas que a gente olha e fala: nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a maneira como a Bíblia coloca isso é de uma forma talvez diferente da nossa forma, talvez mais intuitiva de pensar, né? Porque a Bíblia não necessariamente coloca as regras, e apenas regras ou coisas assim para a gente viver, mas ela demonstra que, e isso tem muito a ver com a maneira como a gente é mesmo, como Deus nos criou, que a gente faz parte de uma comunidade, a gente faz parte de um povo, e isso faz eu agir de tal forma. E para pensar como isso acontece em todas as áreas culturais, assim, né? Existe várias tribos, digamos assim, a gente fala assim, né, a gente usa esse exemplo e usa esse termo tribo para falar sobre contextos e amizades, grupos que se formam mesmo numa cidade como a que eu moro aqui de São Paulo. Então, se você andar por aí, por São Paulo, você vai ver pessoas que caminham umas com as outras, que viram amigas umas das outras por causa de gostos em comuns, de, seja uma música, seja, né, um estilo, seja, uma cultura. E o exemplo da música é muito bom, né, então tem a tribo lá do pessoal do K-pop, a tribo do pessoal do heavy metal, a tribo do pessoal do rock, do pop, os fãs da Taylor Swift e por aí vai. E a gente vai ver que a maneira como essa tribo se forma, esse grupo se forma, é um grupo que vai não, necessariamente colocar um monte de regras para serem vividas. Ah, você tem que agir dessa forma, você tem que se vestir de tal jeito. Mas isso vai acontecendo naturalmente, porque a partir daquele gosto em comum, a partir daquele objetivo em comum, que seja ir num show e gostar daqueles artistas e compartilhar daquele gosto musical, as pessoas naturalmente vão se formando e vão agindo de formas parecidas a partir desse gosto em comum. Então, você vai vendo gírias que são incomuns, né, daquele grupo, seja do hip hop, seja onde for, ou estilos de se vestir e maneiras de agir também. A Bíblia funciona da mesma forma. A maneira como Deus conhece a gente, ele sabe que o que tem de mais poderoso para a gente realmente viver e agir é sabendo que a gente faz parte de um grupo. Nós temos dentro de nós um desejo por pertencer. E esse desejo por pertencer é um poder na nossa vida. É algo que nos faz viver e agir de tal maneira, mesmo que aquele grupo não esteja com a gente naquele momento. Então, se eu faço parte do grupo, da tribo de reggae, vou continuar nesse exemplo de música aqui, e eu tô num lugar que eu não tô com nenhum dos meus amigos ali do reggae, mas eu continuo agindo como se eu fosse dessa tribo, eu continuo me vestindo de tal forma, gostando de tais coisas, não gostando de outras. A relação que a gente tem com as escrituras é da mesma forma. Então é muito importante que a gente entenda a maneira como Deus nos coloca a partir disso. E quando a gente vai ler principalmente o Antigo Testamento, que é algo mais antigo do que o Novo, tá aí pelo nome até, né, que a gente dá, mas que a cultura é tão mais diferente da nossa, se a gente não entender que a gente faz parte daquele povo, vai ser difícil a gente compreender e aplicar para as nossas vidas. Não é difícil, na verdade eu acho que é impossível, vai ser algo sempre distante, sempre não relacionado, né. Eu faço parte de uma família libanesa, né, minha família por parte de mãe veio do Líbano, e eu lembro de perceber isso, cair a ficha, né, porque quando você é criança você não percebe essas coisas, não para pensar que outras pessoas vieram de outros contextos, outros lugares, e um dia eu fui querer saber um pouco mais, e eu tenho uma tia até que escreveu um livro sobre isso, sobre a história da minha família vindo para cá, um livro assim, né, escreveu sobre isso e eu tive acesso a essas coisas, e eu lembro que foi muito curioso ler aquilo. E eu só tive interesse por aquele livreto, aquela história, porque faz parte da minha família. Se não fizesse parte, se não tivesse nada a ver com quem eu sou,
aquilo não só não seria interessante, não seria útil para mim de nenhuma forma, talvez. E é isso que a Bíblia demonstra em relação ao Antigo Testamento para nós. Então, quando vem ali de todos os povos, todas as culturas ali da antiguidade, ali no Pentecoste ou em outros momentos, que demonstra pessoas de fora do contexto judaico conhecendo a Jesus, essas pessoas passam a fazer parte do povo de Deus. E esse povo de Deus, a história que importa para aquilo que faz parte da fé cristã, está ali também no Antigo Testamento. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 3 de Gálatas, né? Ele fala assim a partir do versículo 26: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha que curioso. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês foram unidos com Cristo a partir do batismo, já não há essa diferenciação entre judeu e gentil, entre escravo e livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Agora que pertencem a Cristo, vocês são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. E aqui não é que o apóstolo Paulo está falando, não, na sua história não importa nada, e eu acho que isso é uma besteira, e Deus usa aquilo que a gente viveu, o nosso contexto, e ele estava cuidando da gente independente, né, no que a gente tem na nossa família e tudo, e você deve honrar o seu pai, sua mãe, a sua família, lidar com isso, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria falar é, você, a partir disso, né, mesmo tendo sua família sanguínea e tudo mais, a partir do momento que você tem a fé em Cristo, saiba que a sua história é a história do povo de Deus. E quando você lê ali o Antigo Testamento, você tem que olhar e falar, ó, esse é o meu livro. Isso está contando a minha história. Está contando até o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu cheguei aqui. E sem isso, você não consegue entender e aplicar o Antigo Testamento para a sua vida. Porque a partir disso, desse contexto, sabendo que você faz parte desse povo e que você vai se sentir parte daquela história e saber que Deus cuidou, agiu e direcionou toda aquela história para que pudesse vir Jesus e olhar para aquelas escrituras a partir da perspectiva de Cristo, é o que vai fazer você não só entender, mas começar a gostar do Antigo Testamento, começar a olhar para aquelas escrituras e falar, nossa, isso daqui é maravilhoso, e se fosse de outra forma, se não tivesse nada a ver com você, seria só uma história antiga que realmente não teria nada a ver com a sua vida, mas através de Cristo tem tudo a ver. Então que você possa olhar para as escrituras com essa perspectiva, sabendo que o Antigo Testamento é sim o seu livro. É o livro da sua história, o livro da história da sua família, do seu contexto, do seu povo. E que Deus está te convidando a olhar para isso e aplicar isso na vida, na sua vida hoje.